Olá você, seja muito bem-vindo ao canal CGI Brasil e no vídeo de hoje como consertar e até aprimorar rigs no Blender. O que acontece é que a maioria dos rigs grátis não tem muita qualidade, o que significa aí que às vezes eles faltam controladores ou até mesmo os controladores não estão tendo a deformação mais adequada. E isso acontece porque às vezes ele foi feito por alguém que está aprendendo ou simplesmente foi feito com um propósito diferente do que o nosso, que no caso é a animação. E até porque o processo de rigging não é uma coisa que fica pronto de primeira. Às vezes o rig vai e volta na produção para dar mais controladores para os animadores. Então você saber como consertar ou até mesmo aprimorar um rig vai te dar muito mais liberdade para você animar e vai facilitar também o seu trabalho ali na hora de corrigir as curvas. Então vamos aqui para o básico de rigging. Bom, quando a gente cria um osso aqui, né, como cria um controlador, Shift A, Armature Single Bone, se a gente for ver isso no modo pose, a gente vai ver que a primeira coisa é a forma dele. Então ele tem esse formato aí, esse é o formato natural de um controlador, de um bone. A gente vai ver aí que o pivô dele é a base, ou seja, o pivô, o ponto pivô, ou seja, a partir desse ponto que ele vai fazer essa rotação, tá? E o ideal é que esse ponto aí ele seja exatamente onde é uma articulação. Por exemplo, aqui um braço. Então a gente vai ter o braço, vamos fazer de conta que isso aqui é um braço, e aí a gente vai ter as articulações que vão ser o ombro, cotovelo e punho. E aí o ideal é que esses pontos pivô estejam obviamente nessas articulações. Por isso que o rigging anda de mãos dadas com a anatomia. Mas o processo de rigging não é só cobrir as articulações, é também definir como essa malha vai deformar, que é a pintura de influência, né, o Age Paint, que é você definir exatamente qual e como a malha vai deformar. E também tem algumas outras coisas que são feitas que vão um pouquinho além disso e começam a entrar aí em termos de dar mais liberdade além da anatomia. E tem também as relações, que é basicamente o que? Esse controlador é pai desse. Então quando ele move o outro também. Isso aí pode ser feito conectado diretamente ou não diretamente, tá? Ele pode estar desconectado, mesmo assim ainda sofrer influência. Isso faz com que esse controlador ele não tenha nenhuma deformação, mas ele vai ter influência sobre o outro. Com o básico entendido, vamos ver aqui como tudo isso se aplica na prática em um rigging. Testar o rig. E quando eu digo testar, não é só você mover os controladores e criar poses, não. É você fazer uma animação para testar tudo. Porque nesses testes aí você vai descobrir o que você precisa, dependendo da sua animação que você vai fazer, e também se o rig tem algum problema. E a primeira coisa que a gente vê de diferente aqui são os custom shapes, tá? É isso aqui que tira aquela forma padrão dele para deixar mais simplificado, tá? Substitui os controladores, geralmente eles estão aqui nas coleções. E você faz isso por aqui, ó, Bone Properties, Viewport Play e Custom Shape, tá? Ele pode ter e pode não ter, mas isso aí é só para questão de ficar visualmente mais interessante. Bom, então como é que a gente corrige e faz a correção desse rig? Bom, alguns controladores aí são básicos e existem todos os rigs, que é o root. O root ele é o controlador que não tem deformação, mas ele é o mais influente, ou seja, ele é o que controla todos os outros, ele é o pai de todos. Então, se ele não faz isso, então basicamente o que ele precisa fazer é controlar tudo. Então eu pego ele aqui e movo. Se ele não faz isso, é só você vir aqui no controlador do corpo e atribuir ele como filho do root. É bem simples, não tem muito segredo não. Já esse controlador do body, ou do corpo, ele move todo o torso ali. E aí vai depender se está RK e FK. No caso aqui, meus pés estão, os pés desse cara aqui, ele está em K. Por isso que ele não está seguindo ali e a mão está em FK, por isso que ela está seguindo. Mas qualquer coisa é só você ir lá e mover isso aí, visualizar. Isso aí geralmente são questões sobre relação entre eles. Uma outra correção que a gente pode fazer é alterar o ponto pivô. Por exemplo, aqui nesse pé em IK. O ponto dele está aqui, tá? Se a gente for visualizar, o ponto dele está aqui, quando na verdade ele deveria estar aqui, tá? E aí o que a gente faz? Eu vou vir aqui no modo de edição e sabendo que na base está o ponto, eu vou apenas mudar a rotação dele aqui, tá? Então eu vou dar um R, X, 180 e ele moveu aí.
E aí eu vou voltar aqui para o modo pose e eu vou ver aqui que o custom shape ele tá de lado. Isso ocorreu aí porque quando eu rotacionei ele, o Bonnie aqui ele adicionou um roll, tá? E aí é só eu tirar esse roll e aí quando eu voltar lá vai estar tudo certo. Vamos ver agora um rig bem diferente desse aí, tá? E aí a gente vai ver. A próxima questão é sobre deformação. Às vezes o rig ele pode ter aí Bonnie constraint. Por exemplo, o copy location, ele vai copiar e meio que simula a rotação que ele poderia ter feito, por exemplo, nos dedos. Tá? Isso pode ser interessante, mas eu geralmente não curto muito, então depende da pessoa. Aí você pode ativar, desativar, ou até mesmo só reduzir a influência, aumentar e etc. Bom, e agora a gente vai fazer aquele teste lá, né? Então vou vir aqui primeiro no root, que é o raiz. Então se o root está tudo certo, tá? Depois eu vou vir aqui nesse body, beleza, o corpo tá tudo certo, beleza. Agora eu vou pular aqui e vou vir para os pés. Os pés ele precisa estar com o pivô lá atrás, vamos ver, beleza, tudo certo. Então quer dizer que esse rig não tem nenhum problema, certo? Errado. Se você olhar bem, você vai ver que sem rotação, sem locação, sem qualquer transformação, o pé dele já está angulado. Ou seja, o pé não está reto. Pode não parecer um problema, mas é. E por que é um problema? Porque um rig angulado ele combina eixos em trajetórias retas automaticamente. Por exemplo, eu quero mover o pé aqui para frente. Teoricamente, isso é uma alteração de apenas um eixo, que no caso aqui é o eixo de Y. Mas quando ele está angulado, ele vai descrever isso, um movimento, como dois eixos, tá? Mesmo se eu rotacionar esse pé e deixar ele reto, isso continua acontecendo. Então, mesmo se eu mover ele aqui, ele não vai mover diretamente aqui, né? Que esse é o ponto raiz. Ele não vai descrever uma linha reta. Se eu quiser descrever, ele vai fazer isso em dois eixos. Só um detalhe muito importante, você não confundir esse problema com o efeito de você usar a orientação do manipulador em qualquer outra que não seja gimbal. Nesse caso aqui, eu estou usando o gimbal e mesmo assim está causando esse efeito. E esse efeito é causado porque esse pé ele está angulado, ou seja, ele já tem rotação. E esse pequeno problema, esse pequeno detalhe faz com que crie muitas curvas no gráfico. E se eu for animar ele dando um passo reto aqui, vai dar muita coisa e eu não vou saber o que vai estar acontecendo na hora do gráfico. Vai ficar muito difícil para configurar. E aí a animação acaba ficando muito mais complexa. E se a gente for pegar outro rig aqui para fazer uma comparação, a gente vai ver que esse problema não ocorre. Por exemplo, mesmo que eu pegue aqui esse pé, eu faço uma pequena rotação nele, manual, tá? Eu realmente faço essa alteração. E se eu quiser mover ele para frente no eixo de Y, olha o que acontece, ele fica reto, tá? Isso faz toda a diferença. Bom, e como é que a gente faz para resolver isso aqui? Bom, é bem simples, né? É só você tirar essa angulação e deixar ele reto. No meu caso aqui, eu vou ter que tirar a angulação não apenas dos controladores, como também da malha. Então, vou selecionar a malha aqui, vou vir aqui no modo de edição, vou rotacionar ela, vou aplicar essa rotação, tá? Deixar ela aplicada aqui. E por último, eu vou rotacionar também os controladores e deixar eles mais retos o possível. E aí, quando a gente vir aqui, a gente vai ver que agora ele descreve isso corretamente. Bom, então basicamente é isso. Muito obrigado e até a próxima.